11h39. Hoje, no começo do Manhã Bandeirantes, nós trouxemos um destaque da repórter Maju Arruda Leite de que a Justiça julgou improcedente uma ação que tentava barrar a candidatura de Pablo Marçal, do PRTB, à Prefeitura de São Paulo. Maju está de volta com mais informações e também falando um pouco mais sobre a corrida eleitoral aqui na cidade de São Paulo, o dia a dia dos candidatos. Tudo bem, Maju? Tudo bom, dia. Pato? Bom dia a você, bom dia ao Sabino, bom dia a todo mundo ligado aqui no Manhã Bandeirantes. O que disse a decisão do juiz Antônio Maria Patinhos Horas, da primeira zona eleitoral de São Paulo, que as impugnações não têm fundamento e todas as condições legais foram preenchidas para o registro da candidatura de Pablo Marçal. Portanto, a Justiça Eleitoral, então, negou os pedidos de impugnação, que nada mais é do que a suspensão da candidatura de Pablo Marçal do PRTB. O juiz, ele negou as contestações apresentadas por integrantes do próprio partido de Marçal e também do PSB, que é a legenda da candidata Tabata Amaral. O que eles alegam? Que Pablo Marçal não respeitou o estatuto do próprio partido, que exige ali um período de no mínimo 6 meses de filiação para poder confirmar um candidato em uma convenção partidária. E o que aconteceu no caso de Marçal? Ele se filiou ao PRTB em 5 de abril, no dia 5 de abril, e teve o nome confirmado como candidato à Prefeitura de São Paulo no dia 4 de agosto, em uma convenção que foi realizada, então, dentro desse período de 4 meses. Mas o juiz foi bem claro na decisão, escrevendo ali que considera que foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado. Foi a declaração, então, do juiz Antônio Maria Patinhos Horas, da primeira zona eleitoral aqui de São Paulo. A campanha de Pablo Marçal enviou uma nota por meio do coordenador jurídico da campanha, Pablo Hamilton Siqueira Júnior, em que ele diz que todas as artimanhas dos adversários, fatos distorcidos e inverídicos, sem fundamento, caíram por terra. Portanto, Pablo Marçal, candidato pelo PRTB, continua na disputa aqui eleitoral à prefeitura da maior cidade do país. E eu aproveito para trazer a agenda dos candidatos nesse início de semana. A gente sabe, faltam menos de 30 dias para o primeiro turno da eleição municipal, que acontece no dia 6 de outubro. E a gente acompanha os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal tem uma agenda única hoje, vai fazer uma visita ao Sindicato dos Taxistas Autônomos aqui de São Paulo, um encontro que acontece a partir da 1h30 da tarde. Já Guilherme Boulos, do PSOL, vai participar de uma sabatina do UOL e da Folha de São Paulo na manhã de hoje, que deve estar acontecendo, e também à tarde ele participa de um encontro sobre saúde mental na região da Liberdade, centro da capital. Já o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, já participou de um encontro na Associação Paulista de Magistrados. Ao meio-dia, ele escolheu a região da Vila Maria, zona norte de São Paulo, para uma caminhada pelo comércio. A concentração vai acontecer na Praça Lourenço de Beles. Também temos aqui a agenda da candidata Tabata Amaral, do PSB, que à tarde vai participar de um encontro no Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e, ao longo da tarde, fim de tarde e noite, participa de 2 sabatinas do Metrópolis e também da Jovem Pan. E também, por fim, temos aqui a agenda do candidato do PSDB, José Luiz da Atena, que faz um bandeiraço na Vila Mariana no período da tarde também. Uma agenda, então, na região, na Zona Sul de São Paulo, aqui na Vila Mariana. E essa, portanto, é a agenda, esse início de semana dessa campanha eleitoral que segue a todo vapor e a gente vai acompanhando aquilo, Pato. Agora, Maju, o fim de semana foi importante. Celebração no sábado dos 202 anos da independência do Brasil. Uma manifestação na Avenida Paulista, usando dessa data. E todos os candidatos, de alguma forma, se mexeram, participaram de algo no sábado. Alguns, inclusive, nessa manifestação. Exatamente. Foi um final de semana marcado pelo Dia da Independência, 7 de setembro. Claro que os candidatos aproveitaram essa data para se encontrar com o eleitor, fazer agenda pública. 3 candidatos à Prefeitura de São Paulo estiveram na Paulista, na manifestação que aconteceu no dia 7 de setembro, uma manifestação que foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, teve ali a presença de diversos líderes
da direita e havia uma expectativa de como iriam se comportar os candidatos à prefeitura, especialmente Pablo Marçal e Ricardo Nunes, porque eles dividem os eleitores de Bolsonaro e estão liderando as pesquisas em um empate técnico triplo que conta aí com a presença também do Guilherme Boulos do PSOL. Então, o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, ele teve uma presença bem tímida, ele estava ali ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o candidato, né, apoiado pelo ex-presidente, também estava ali ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele não discursou e também não foi anunciado ali para o trio elétrico aos manifestantes que estavam presentes. O candidato pelo PRTB, o Pablo Marçal, eu contei aqui na sexta-feira, ele fez uma viagem internacional, foi para El Salvador, um país da América Central, cumpriu uma agenda lá na sexta-feira e ele não tinha confirmado e nem negado se iria na manifestação. Então havia uma suspense no ar, ele chegou de helicóptero, foi impedido de subir, foi barrado de subir no trio elétrico pelo próprio Bolsonaro. E depois houve ali um impasse entre eles, o candidato divulgou uma nota dizendo que estava surpreso com a atitude de Bolsonaro, porque foi o próprio Bolsonaro que convidou ele para essa manifestação, e o ex-presidente emitiu uma nota dizendo que proibiu o Marçal de subir no trio porque ele queria fazer um palanque às custas do trabalho e risco dos outros, foi o que escreveu o Bolsonaro nessa nota divulgada à imprensa. E para finalizar, também trago aqui a agenda do 7 de setembro dos outros candidatos, porque Guilherme Boulos reservou a data para fazer uma caminhada na maior favela de São Paulo, em Heliópolis. Mais de 1.000 pessoas acompanharam essa caminhada pela Rua da Mina e teve a presença dos ex-prefeitos, Fernando Haddad, que também é ministro da Economia, e da ex-prefeita Luísa Erundina. A candidata pelo PSB, Tabata Amaral, também escolheu a Zona Norte nesse 7 de setembro. Ela fez uma caminhada no Lago Japonês, na Cachoeira, na Zona Norte de São Paulo, e o candidato José Luiz da Atena não teve agenda pública, ele que é candidato pelo PSDB, resolveu descansar nesse fim de semana. Enfim, foi um final de semana bem agitado, uma semana também que começou com tudo, com a campanha eleitoral aqui em São Paulo a todo vapor. Lopato e Sabino. Obrigado, Maju, que acompanhou a movimentação dos candidatos no fim de semana, 3 deles nessa manifestação da Paulista, no sábado à tarde. Vamos continuar, como sempre, acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes essa corrida eleitoral. Menos de um mês, hein, Sabino? Tá chegando. Menos de um mês, nós vamos ter ainda uma rodada de sabatina aqui com os candidatos no final de setembro, comecinho de outubro, poucos dias antes da eleição. Mas antes, nós temos uma rodada de entrevistas com os candidatos a vice. E nós já temos 5 confirmados aqui, ó. No dia 11 de setembro, o vice de Datena, José Aníbal. No dia 12 de setembro, a vice de Tabata Amaral, professora Lúcia. No dia 13, o vice de Ricardo Nunes, Coronel Melo Araújo. No dia 16, o vice de Marina Helena, Reinaldo Priel. E no dia 17, a vice de Guilherme Boulos, Marta Suplicy, que acaba de confirmar a presença. Quem não confirmou ainda, está sendo convidada desde o dia 23 de agosto, é Antônia de Jesus, a vice de Pablo Marçal. É a única que falta, todos os outros vices confirmados aqui para uma rodada de conversas no Manhã Bandeirantes.